Realeza, estamos hoje aqui começando mais um vídeo no nosso canal e abordando o nosso tema central, mentalidade de governo. E hoje vamos estar mergulhando em entender e compreender porque o nosso real propósito de vida é de governar sobre toda a terra e sobre todas as coisas, que é o propósito, o real propósito da humanidade e o propósito central, pela qual nós deveríamos ter total clareza, clareza plena e ser uma abordagem central, inserida na sociedade, inserida no meio evangélico. E você já percebeu isso, Ju? Que isso é algo que é pouco abordado e pouco esclarecido para a humanidade? Sim, isso é algo que deveria ser falado tanto na sociedade quanto no meio cristão como tema principal. E não é isso que a gente está vendo acontecer. Por quê? Aí é que está, Ju. Hoje, quando a humanidade, hoje não, desde então, quando o homem chega na Terra como um bebê, existe algo que acontece nas faculdades da raça humana. Existe algo que é instalado, que é conhecido pela neurociência como programação secundária. Uma criança, quando ela chega na Terra, ali se inicia uma programação de mente, que é uma programação que ela é titulada como uma programação secundária. E existe algo que foi projetado e que foi instalado por Deus, que é uma programação primária, Ju. Você já sabe, consegue distinguir, separar, entender e compreender sobre isso que está sendo afirmado para você? Não, fala um pouco aí pra gente sobre essa programação primária, pra gente entender. Ju, a programação primária, para nós podermos entender e compreender, de uma forma simples, para ficar claro. Quando a gente compramos um celular hoje em dia, já de imediato ele vem com a programação primária instalado na configuração dele. Quando você liga ele, já tem vários aplicativos, várias plataformas que já tem ali para você acessar. Da mesma forma, quando Deus ele criou o homem, até mesmo que ele nasça um bebê e ali inicia sua trajetória de vida na Terra, dentro dele, na neurolinguística dele, os neurônios dele já tem uma comunicação e uma programação instalada pelo seu Criador, que é uma programação com base na moralidade de Deus. Original, né? A original de fábrica de Deus. Kennedy, como que uma criança, um bebê, nasce e já tem algo que você quer afirmar que já está instalado no cérebro dele? Ele vem com essa programação. Quando Deus sopra do seu espírito no homem, esse espírito dele ele já vem. Vem é uma obra perfeita e é algo que emana de Deus, e Deus é perfeito e todas as suas obras é perfeita. Então dali está emanando dele um ser que já vem com a sua natureza, com seus princípios, com seus valores, com a cultura do reino de Deus e com a moralidade de Deus emanando de dentro do ser humano. Então isso é algo que essa programação primária ela vai florescendo de acordo com que a criança vai se desenvolvendo. Isso é a programação primária, é automático. A moralidade de Deus emanar de uma criança. É tanto que uma criança você vê a pureza que emana dela. Todos quando chegam perto de uma criança, até mesmo se relaciona com elas como criança e não tem vergonha de se relacionar. Por causa de quê? Por causa dessa conduta moral que já está dentro dela, essa presença. O bebê, quando ele nasce, ele mesmo na maternidade, ele já busca o carinho da mãe, o afeto, né? A mãe, quando coloca o bebê ali no seio para amamentar, ele já se conecta com aquele amor, né? Então, pode ser isso que você está querendo dizer também? É a própria moral de Deus, é aí que está. A programação primária ela é algo que ela vai emanando e florescendo para fora no decorrer e no percurso do desenvolvimento do bebê como criança e como pessoa. E isso no plano original de Deus era para vir emanando e irradiando a natureza, os princípios, os valores e a cultura do reino de Deus e o amor de Deus. Isso já está instalado na moralidade e nas faculdades da raça humana. Isso é uma programação primária instalada por Deus, a sua conduta moral, a moral de Deus emanando do homem. Isso é uma programação primária. Perfeitamente, mesmo que o homem pecou e mesmo que essa configuração primária
veio, se tornou vulnerável ao mal, essa programação ainda está dentro do ser humano, e o ser humano, isso emana dele, a moral de Deus, os princípios e os valores de Deus e a cultura do reino de Deus. Entendeu, Ju? Essa é a programação primária. E onde que entra a programação secundária? Esse é o fator crucial que nos distancia, Ju, de viver o nosso real propósito, de governar sobre toda a terra e sobre todas as coisas. Porque quando um bebê ele chega na terra, que ele chega com essa programação primária que era para emanar e irradiar de dentro dele, e que realmente emana e irradia, mas no decorrer do tempo, a programação secundária, que é uma programação que se instala nas faculdades da raça, de acordo com... ela é a segunda programação, e ela se instala de acordo com o século que a criança nasceu, e ela se instala também de acordo com os dias desse século que ela nasceu. Isso é uma programação secundária. Ela é a segunda, de acordo com o século e de acordo com os dias. Isso também gira em torno do território que ela nasceu. Ali vai se instalar o quê? A cultura do território. O que é natural no território, os princípios e os valores do território que ela nasceu. Então é por isso que ela é secundária. E isso distancia ela da sua origem, do seu propósito, do seu Criador e da sua natureza divina. Você está entendendo o que é a programação secundária? Ela vai te desenraizando da sua natureza divina e da sua naturalidade divina que é em Deus. E isso então, é a programação. Quem é e quem são as pessoas que estão envolvidas nessa secundária? É família? É o meio que a pessoa vive, o lugar, o ambiente? Tudo isso está incluído aí nessa secundária. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Quem é, Kennedy? Essas pessoas que instalam a programação secundária na mente de uma criança, de um bebê, são as figuras paternais. Você consegue distinguir quem são essas figuras paternais, Ju? Não, pode falar. Aí é que tá. Quem são, Kennedy? Quais são essas figuras paternais? As figuras paternais, gente, são pessoas que estão em posição de autoridade na vida de uma criança e inserido também no meio da sociedade. Essas figuras paternais são elas que estabelece, constitui princípios e valores e uma cultura no território. E é com base nessa cultura que o ser humano se desenvolve. A cultura que está implantada e estabelecida e enraizada no território. Kennedy, fala para mim o que é cultura de uma forma mais clara para nós entender. A cultura, pessoal, é tudo que se cultiva. Tudo que se cultiva e se cativa. Os princípios e os valores que ser cultivado num território, numa terra ou no meio de uma sociedade, aquilo vai ser cultivado e cativado. Vai ficar preso. Vai ficar enraizado ali naquele território. Ou vai ficar enraizado na terra. Por isso que é o que se cultiva e o que se cativa. Aí o que faz? Passa a ser cultural, passa a ser natural no ambiente e passa a ser natural no território. Uma pergunta aqui, por exemplo, o meu filho, ele não é criado pelo pai biológico dele, ele é criado pelo meu esposo, pelo padrasto. Ele vai pegar essa, como que é? Secundária. A programação secundária do meu esposo, ou ele vem de genética também? É bem mais viável e bem mais provável, porque é o seguinte, uma cultura, ela é implantada e ela é estabelecida pelas essas figuras paternais e que está em torno da criança. A criança vai crescendo e, de acordo com como ela vai crescendo, os seus 5 sentidos estão coletando dados e emitindo para o consciente. Entendeu? Emitindo para o nosso consciente, tanto para o nosso consciente como também para o nosso inconsciente. Em todo o tempo, o nosso 5 sentidos está coletando os dados, entendeu? E mandando para o nosso cérebro, e ele está guardando todas as informações. E mediante todas essas informações que ele vai guardando, ele vai instalando o seu sistema de crença, a sua forma de ver e de viver a vida. E tudo isso que ele vai aprendendo com essas pessoas, com as figuras paternais que estão em torno dele,
é que ele vai se desenvolvendo como pessoa e instalando essa cultura na vida dele. Aí pode ser tanto bom quanto mal, né? Tanto bom quanto mal. E aqui é onde entra o fator X que nos distancia de viver o nosso real propósito, que é de governar. Igual nós acabou de abordar aqui, quem são essas figuras paternais, essas figuras que estão em posição de autoridade, Kennedy? Ela é uma escalada, gente. A criança, ela nasceu, a primeira paternidade que pega ela são os pais e as mães, o pai e a mãe. Ali se inicia uma programação secundária. Quando saiu desse berço, desse colo do pai e da mãe, aí vem os parentes, vem o país, a nação que ela está inserida, igual eu falei no início do vídeo aqui. E depois, quando ela sai desse meio do braço da mãe, está inserido no meio dos parentes, está inserido em um território, em uma nação, onde ali tem uma cultura, ali onde ela está crescendo, ela vai partir para onde? Para a escola. Aí vem os professores. E ali ela começa a aprender a língua, aprender o alfabeto e se desenvolver, instalar crenças e se desenvolver como pessoa e ser implantada uma cultura, a qual ela cultiva e ela cativa e ela se desenvolve, se torna natural para ela. Entendeu, pessoal? E ali tem os professores, quando partimos para as outras paternidades do mais alto escalão da sociedade, entramos no meio político, prefeito, presidente. Hoje em dia a internet influencia demais também, né? Hoje em dia a internet, e sempre essas pessoas, as figuras paternais, gente, elas sempre, para você identificar elas está sempre numa comunicação do P. Pais, parentes, professores, político, prefeito, presidente, pastores, padres e essas figuras paternais, elas sempre pegam esse P como o título de autoridade dela na sociedade. Por isso que é figuras paternais. Entendeu, Ju? Sempre que você vê esses P, eles estão instalando a cultura no território. Estão instalando a cultura no ambiente. Então, quando a cultura já foi instalada, a pessoa já é adulto, tem como ressignificar, redefinir, voltar. É isso que a gente está aprendendo aqui nesse canal, né? Exatamente. Ótima pergunta, excelente pergunta. Aprendi a identificar o que foi que me distanciou da minha origem, do meu real propósito, que é de governar sobre todas as coisas. Nesse percurso, gente, de forma inconsciente, todos essas figuras paternais, eles vão te ajudar a se desenvolver como pessoa, mas com base na cultura da nação, com base na cultura desse povo. Mas poucos, e até mesmo quem teria que ser o ponto central que te levava e te conduzia à sua figura paternal, à sua primeira paternidade primária, que é Deus, e te conectar com as suas origens, com o seu propósito, que é de governar sobre todas as coisas e te dar ferramentas e te ensinar e te ajudar a se desenvolver como governo, que é o real propósito da humanidade pela qual Deus criou e colocou ele na Terra, para que ele domine e governe sobre todas as coisas. Essas figuras paternais, de forma inconsciente, não é por maldade, elas também não têm clareza das suas origens. Elas não têm essa conexão, mesmo que elas tenham a conexão com Deus, elas não têm a consciência e a ciência do plano original. E é por isso, igual nós falamos no vídeo anterior da semana passada, o fundamento da mentalidade de governo é a origem. Entendeu? Os fundamentos e os pilares que constrói ela, os princípios e os valores. E é onde essas figuras paternais, elas não estão estabelecidas nessa cultura. Os fundamentos dela não estão na origem. Os fundamentos dela estão na nação que ela está inserida. Então isso cada vez vai distanciando a humanidade do que? Do seu real propósito, que é de governar e dominar sobre todas as coisas e desenvolver a mentalidade de governo, João. É igual você falou, né? Às vezes não é nem por maldade, é por não ter o conhecimento, por não ter a clareza. E esses vídeos vão ensinar a gente a levar para os nossos filhos, né? Uma mentalidade diferente, uma crença diferente, sabe? Que eles vêm entender através de nós qual que é o real propósito de vida. A mentalidade de governo, gente, ela é algo
que não é algo hoje em dia assim, não é só um tema que foi criado por um acaso. Ela é um tema que foi criado pelo próprio Deus. Deus criou o homem para que ele domine e governe sobre todas as coisas. E isso é uma capacidade, igual nós já falamos no nosso capítulo anterior, no nosso vídeo anterior, que a capacidade, a potência e os atributos já está dentro de cada um de nós. Nós somos capazes. Cabe a nós desenvolver as habilidades que é necessário para quê? Para a gente governar a nossa vida, a nossa história. Entendeu? A partir do momento que isso é ativado em nós e que nós nos propomos a caminhar com base na nossa origem, com base no plano original de Deus e no propósito de Deus para nossas vidas, de quem realmente nós somos e do porquê nós estamos aqui, isso começa a construir essa realidade. A mente começa a se desenvolver nesse aspecto e desenvolver as habilidades, ativar, praticamente é simplesmente ativar o seu propósito e se desenvolver nisso, em governar a sua vida nas múltiplas áreas. Entendeu, Ju? Primeiro passo, Ju, da mentalidade de governo é a pessoa aprender a governar o seu intelectual, organizar os seus pensamentos. Se a pessoa é organizada internamente, automaticamente ela vai se organizar externamente também. Se você chega num ambiente a qual a pessoa está inserida, ela habita ou ela trabalha, o ambiente está desorganizado, está desordem, está o caos, significa também que o seu interno está o caos. Se a pessoa é uma pessoa organizada internamente, ela vai organizar o externo também. Eu já vi falar assim, você vai me falar se eu estou certo ou se eu estou errado. Quando a pessoa quer começar a governar, a primeira coisa que ela tem que fazer é arrumar a casa. Exatamente. É o básico do básico, né? É o básico do básico. Por que arrumar a casa? Porque um ambiente arrumado, gente, ele vai trazer harmonia e vai trazer a presença de Deus. Deus, ele não vai... O Espírito Santo de Deus, ele não vai pairar e se estabelecer onde há desordem, onde há o caos, a sujeira, a imundícia, tudo bagunçado. Deus, ele é um ser harmônico, entendeu? E requer, exige esse ambiente para quê? Para ele chegar, pairar e a presença dele começar a fazer isso, ativar o que já está dentro de nós, esse governo, começar essa relação do nosso espírito com o Espírito de Deus e ativando o quê? O nosso propósito, ativando a nossa identidade, ativando esse relacionamento com Deus e ativando essa capacidade, essa potência, essas habilidades e esses atributos de governar sobre todas as coisas. Entendeu, Ju? Voltando aqui para nós pegar e finalizar. A programação primária, gente, e a programação secundária, mesmo que distancia nós das nossas origens, isso é algo que é simplesmente identificar e voltar nossas origens, entender e compreender e alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Quando nós vai ver no meio evangélico, no cristianismo, o cristianismo é o povo que tem a palavra de Deus e eles era para abordar esse tema, ser um tema central, ensinar o homem a governar a sua vida. Ensinar o homem a governar a sua história, dar ferramentas para o homem governar sobre finanças, governar a sua casa, governar sobre empreender, governar suas emoções, governar o seu intelectual, governar a sua vida espiritual. Nós temos que se desenvolver nas múltiplas áreas da nossa vida e governar essas múltiplas áreas, implantando a ordem, estabelecendo a ordem, porque esse é o ponto central do governo. Aonde ele coloca ordem, ali a paz paira, a paz habita, a paz reina e a paz emana no ambiente, entendeu, Ju? É muito crucial nós desenvolvermos a mentalidade de governo, porque uma das coisas que a humanidade mais busca é a paz. E a paz, ela procede da ordem, e a ordem é estabelecida pelo governo. É isso aí. Ficou claríssimo. Ficou claríssimo? E isso aqui, gente, hoje nós abordou de forma superficial a mentalidade, essa programação primária e essa programação secundária. Isso aqui é algo que, se você parar e refletir e meditar, você vai ver que
muito mais nós temos que aprender e muito mais nós temos que buscar de Deus. Para quê? Para nós viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque esse é o propósito e o plano original de Deus e é da natureza dele. Os pensamentos dele são bons a nosso respeito. Os planos dele é bom, perfeito e agradável. E o plano original de Deus para a humanidade e para a criação é isso. É bom, é perfeito e é agradável. Então, quando nós nos alinhamos com o plano original, com o nosso real propósito, que é de governar, isso vai começar a se realizar, se materializar na nossa vida e nós vamos passar a viver e a desfrutar da boa e perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Entendeu, Ju? Então, isso é o que nós vem trabalhando nesse canal. Nós queremos te convidar a vir fazer parte dessa jornada de aprendizado e de ativação dessa mentalidade de governo e do desenvolvimento dessa mentalidade. No percurso ela vai se desenvolvendo, no percurso ela vai sendo aprimorada e ativada e os atributos vai emanando e florescendo de dentro de você e as habilidades você vai desenvolver, as ferramentas que nós tivermos, nós vai entregar para você, para quê? Para você governar a sua história também, não é, Ju? É isso aí, não é do dia para a noite, não adianta pensar que ontem eu não governava, não tinha mentalidade de governo e hoje eu vou ter, que não é dessa forma, né? Porque a gente teve uma vida inteira para construir tudo isso que vem trazendo, a paternidade, os parentes, vem tudo isso de uma forma imediata, a gente não vai conseguir mudar isso, mas é através do conhecimento, de cada vídeo que a gente vem trazendo aqui, que vai conseguir virar essa chave, reconectar com a origem e cumprir o papel que Deus nos colocou para cumprir, que é governar sobre todas as coisas. Esse é o seu real propósito e isso é o que você foi criado, destinado por Deus para viver, e isso é o que nós vem caminhando em prol de se desenvolver e de ajudar você a viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa história, em prol e a favor da nossa família, do nosso povo e da nossa nação. Eu te desejo paz e prosperidade, vida e abundância e que você domine e governe sobre todas as coisas. Eu te desejo paz. Paz!